Bom dia. O bate-papo com Eurípides Mendonça de hoje, 30 de maio de 2024, vai abordar o tema Dr. Celso Augusto Melo e seus ex-professores inesquecíveis. Toda pessoa que concluiu sua formação escolar lembra com saudades de alguns ex-professores. Uns por terem lhe reprovado ou por terem sido expulsos de uma sala de aula, e outros por ter sido importante para a sua escolha profissional. Quem são os teus professores inesquecíveis? Qual a opinião do médico nonagenário nesta fotografia de 24 de maio, após a entrevista mostrando um programa de computador de pesquisa e degustando um suco de laranja? Um dos pontos marcantes do depoimento do professor Celso foi a avaliação espontânea que fez dos seus ex-docentes, desde o ensino fundamental, o então primário, até o ensino superior, sua faculdade de medicina. Rigoroso, ele, professor Celso, desceu a lenha na maioria dos seus ex-professores. Ainda bem que eu só fui seu aluno, senão poderia estar nessa lista terrível. Os docentes do Dr. Celso no curso de medicina, formado em 1961, uma das primeiras turmas da faculdade, da então Faculdade de Medicina da Paraíba, sucedida pela UFPB, na disciplina de anatomia humana, por décadas, foi a mais temida e inesquecível do curso. Na época do professor Celso, só havia 2 docentes na disciplina. O fundador, o sergipano da cidade de Coruripe, Asdrúbal de Oliveira, e o segundo, o paraibano de João Pessoa, Aníbal Moura. Como era o professor Asdrúbal? Perguntei eu. Severo, para botar uma notinha era chorado. Ele já era muito severo na nota, reforçou o professor Celso. E por que a aula do professor Asdrúbal era só a partir das 9 da noite? Resposta do professor Celso: porque o salário era nada, e fez esse símbolo aqui, mostrando os dedos polegar e indicador justapostos. Era professor Asdrúbal dedicado, abnegado. Então, tínhamos que seguir o horário dele. E ninguém reclamava. Como era então o professor Aníbal? Sempre muito calmo. Na disciplina de histologia, o professor Celso lembrou de Vitorina Maia. Ele passava o dia por lá, se dedicou integralmente. Vitorino não sabia histologia. Ele fez um curso em São Paulo para poder ser professor da disciplina. Já na disciplina de bioquímica e nutrição, lecionava Eugênio de Carvalho Júnior, que era um médico que veio do Rio de Janeiro, muito didático, usava um rolo de giz com cores diferentes
para cada radical de química. Era uma cor diferente para a gente entender direito. Eu também fui aluno do Dr. Eugênio. E perguntei eu, quem ensinava embriologia? Eu não me lembro, disse ele. Entre parênteses, realmente embriologia é a mais esquecida das 3 disciplinas morfológicas. Fecha parênteses. Os seus, do professor Celso, professores inesquecíveis do Liceu Paraibano, que lá eu também estudei. Ele fez menção a 8 disciplinas, 8 matérias: matemática, química, inglês, francês, latim. Entre parênteses, tinha dificuldades, os professores não sabiam ensinar, olha a crítica, fecha parênteses, desenho e trabalhos manuais. Nessas 2, ele saiu muito bem, tirou de letra, e música. Ele foi aluno da famosa professora Daura Santiago Rangel, que foi professora de matemática e diretora do Liceu Paraibano, uma das primeiras mulheres. Ela estava dizendo durante a aula uma palavra, bateu a sineta, ela encerrava. No outro dia, ela terminava. Com ela, eu me dei muito bem, concluiu o professor Celso. O professor de inglês era um rapaz daqui da Paraíba que foi ser embarcadiço no cais do porto de Nova York, nos Estados Unidos. Mas ele não sabia inglês. Ele só sabia o inglês do cais. Mandava ler um trecho do livro, na prova misturava as lições e o professor Celso só tirava nota baixa na disciplina de inglês. Já o professor de música, porque ele era sempre muito considerado um cantor desastrado, também não se deu bem. Mas em francês, palavras dele, eu era bom. Nesse momento da entrevista, professor Celso se empolga. Foi a minha matéria preferida, predileta. O professor era Celestin Maurice Mausat, agente do consulado da França. Esse sabia francês. E eu, no caso o professor Celso, arremedava ele. Très bien, prononciation parisienne. Nunca fui na França, mas leio em francês e em espanhol. Só tirava 10 em todos os quesitos. Prosódia, escrita, era 10, 10. Relembra com emoção até um trecho em francês que eu não me arrisco a reproduzir. Meu francês simplesmente não existe. O professor de química, que não sabia química, medroso, certa vez numa aula no laboratório, surgiu um barulho. A torneira, em vez de jorrar água, só liberava ar. E o professor ficou com medo que fosse uma explosão e encerrou a aula. Neste momento, o professor Celso dá uma sonora gargalhada e fechou a participação do Liceu com uma crítica. O Liceu tinha um bom anfiteatro, mas os professores não sabiam aproveitar. E os seus professores inesquecíveis do ensino fundamental? Perguntei eu. E ele, eu tive varíola quando era pequeno, condição agravada por uma desnutrição. Assim, minha querida mãe passou a ser superprotetora e só me matriculava
em escolas onde eu passasse mais facilmente. Isso me prejudicou, principalmente quando fui para o liceu. Ela chegou a me matricular na escola de Dona Tércia, que era uma porqueira. Foi assim que ele disse. E você? Quais as suas lembranças dos bancos escolares? Quais os seus professores inesquecíveis? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.